passos, de uma maneira especial no tempo que nós estamos vivendo. São tantas notícias, é uma bênção que nós hoje podemos ter acesso a muita informação. Isso é muito bom, mas tem um lado ruim também, porque às vezes tudo que a gente ouve nos embaraça, nos confunde, nos desanima de tal forma que começa a ser difícil a caminhada com o Senhor. E hoje a proposta é: vamos desembaraçar os nossos pés, porque muitas situações, muitas pessoas, muitas circunstâncias ao nosso redor acabam prejudicando nessa caminhada. Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, lá no livro, na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versos 1 e 2. Eu vou ler numa versão chamada Nova Bíblia Viva Português, porque eu gostei particularmente, mas não tem problema. Abre na versão que você tem, que com certeza você vai conseguir me acompanhar, mesmo tendo algumas palavrinhas aí diferentes. Hebreus 12, 1 e 2. Amém? Abrimos. Diz assim: visto que temos uma multidão de testemunhas ao nosso redor, afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase, e especialmente aqueles pecados que enroscam tão fortemente em nossos pés e nos derrubam. E corramos com perseverança a corrida que Deus propôs para nós. Mantenham o olhar firme em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz, por causa da alegria que sabia que teria depois. E agora está assentado à direita do trono de Deus. O autor desse trecho, o autor aos Hebreus, nesse pedaço, nesse trecho, desses 2 versículos, ele vai falar de um contexto de um estádio. Imagina você aí um Maracanã lotado de gente e uma corrida ou um jogo de futebol, alguma coisa assim, com toda essa multidão, que o texto aqui na minha versão diz uma multidão de testemunhas, na sua versão diz uma nuvem de testemunhas, assistindo a essa corrida, assistindo a essa competição. E deixa eu te dizer uma coisa, sabe quem é que está competindo? Você. Ei, que legal, né? Você que está envolvido nessa circunstância toda. Dessa multidão de pessoas ao redor, existem aqueles que torcem a favor e tem aqueles que torcem contra. Verdade? A vida é assim. Ele chama essa multidão de testemunhas. Então, tem alguns pontos que eu quero ressaltar com você nesse texto, para que a gente entenda por que o autor aos Hebreus, que eu particularmente julgo que foi Paulo, mas não se tem convicção de que seja, por que é que ele está fazendo essa alusão, esse paralelo com um estádio lotado e uma corrida acontecendo e nós nessa corrida? O que é que isso tem a ver? Eu quero que você pare e pense, você que acha que você é um ilustre desconhecido, né? Que você é um ninguém, que ninguém olhando para você. Então você que achou que faz as coisas que ninguém sabe, é que a vida, você já ouviu essa frase em algum lugar, mas dentro desse contexto ela é perfeita. A vida não é uma corrida de 100 metros. A vida é uma maratona. Isso não é uma frase bonita, de efeito, mas isso tem um sentido muito.
Agora, aquele que vai se preparar para uma maratona é uma outra dimensão, um outro preparo. Então, aqui os professores de educação física, né, aqui presentes, aquela pessoa que tem autoridade para falar, né, ando pra caramba, enfim. É uma corrida. O que esse texto está dizendo é que o que Deus propôs para você, meu querido, nesse projeto de vida, nesse propósito, como nós temos usado esse termo esse ano, Deus tem uma maratona, que não é uma maratona que dura um ciclo, um tempo, ou só quando você é jovem, ou só um tempo. Não, é uma maratona que acontece na sua vida durante todo o tempo, até que você cruze a chegada e você termine, como diz Paulo, a sua carreira, encerre o seu tempo e aí sim a sua maratona terminou. O que Deus tem para cada um é diferente, é uma proposta diferente. Não é uma corrida que acontece e que amanhã de manhã, quando você acordar, começa tudo de novo. E depois de amanhã começa tudo do zero. Não. É uma corrida, é uma maratona contínua, constante, que implica em várias fases da vida, em vários momentos da vida, seja qual for a idade que você tenha, seja qual for o tempo que você tenha de igreja ou não, é uma maratona. E aí eu quero te dizer que muitos começam muito bem. Não sei se você já viu aqueles... 1º de janeiro tem a maratona em São Paulo, né? E aí um monte de gente se inscreve e tem gente que sai na largada com todo o gás, né? Na primeira esquina o cidadão já está morrendo. Por quê? Não tem preparo. Não é o como você larga, mas quem entende e quem se prepara para uma maratona sabe que é um processo em que você tem que administrar as suas forças, você tem que administrar o seu fôlego, você tem que administrar as dificuldades que você tem, porque a meta é chegar no final. Se você chega em primeiro, em terceiro, em último... Tem gente que está 3 dias depois chegando lá na maratona de São Paulo. Mas está chegando. Porque cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu projeto, o projeto que Deus estabeleceu. E é muito interessante porque Salomão em Eclesiastes 7:8 vai dizer assim: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Às vezes a gente começa muito bem, isso serve para tudo, meu querido. Serve para casamento, isso serve para o relacionamento com os filhos, isso serve para a nossa relação com Deus, para a nossa vida cristã. Não importa como você saiu, às vezes você começou muito bem. Você foi no encontro, você estava cheio de gás, chega lá no meio e começa a coisa, né, dá aquela paralisada no meio do caminho. Quantas pessoas começam bem, muito motivadas, muito preparadas, muito animadas, mas lá no meio do caminho já não tem mais fôlego, já não tem mais ânimo, já não tem mais ritmo para continuar. Não é assim na vida da gente? Ou eu estou falando alguma besteira? A vida da gente é assim. Uma grande maratona que leva muito tempo e que existem vários momentos, vários desafios, e que o objetivo não é chegar em primeiro lugar. O objetivo é conseguir cruzar a linha de chegada e completar a obra que Deus tem preparado para você. Olha só o que o texto diz, que você leu comigo.
Diz para afastemos-nos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase, especialmente aqueles pecados que enroscam tão fortemente os nossos pés e nos derrubam. E corramos com perseverança a corrida que Deus propôs para nós. Meu querido, Deus tem uma maratona que é sua. A sua não é igual à minha. Alguns a maratona é menor, outras é maior. Depende do que Deus tem proposto, do propósito de Deus para cada um. Então não adianta ficar olhando, e quem se prepara para grandes maratonas, todos dizem a mesma coisa. Não adianta você ficar olhando para o do lado. Porque ele está correndo mais rápido, porque ele está chegando de mim. A maratona dele é uma, a sua é outra, meu querido. Você entende isso? Não tem comparação. Deus tem proposto uma carreira que é sua. Amém? Esse é o primeiro ponto. Ele é aquele que estabelece qual é o seu propósito na sua vida ao longo da sua jornada. Seja você uma pessoa de 20 anos, de 40, de 60, de 100 anos. Muitos começam bem. Quantos você já viu começarem bem, mas ao longo da jornada vão ficando para trás? A rota para a maratona de cada um é individual, é exclusiva, é sua. E Deus propôs a você, desde que você estava no ventre da sua mãe. Essa é a rota de Rafaela. Essa é a rota de Renato. Essa é a rota de Divânia. Deus propôs essa rota para você desde a sua gestação. Portanto, a rota quem dá é o Senhor. Não adianta a gente ficar comparando, mas a minha rota está mais difícil que a dele. Para mim está mais complicado que isso, né, Ju? Cada um tem a sua. É o plano que Deus tem para a sua vida. É o propósito, que é o que a gente tem falado tanto esse ano. É o propósito que Deus tem para a sua vida. Não importa se seja um propósito curto, não importa se seja uma vida mais breve ou uma vida mais longa. O que importa é como você tem corrido a sua maratona. A maratona que Deus tem proposto para você. Esse é o primeiro ponto sobre esse texto que eu queria que você guardasse na sua mente. O segundo é que uma multidão te observa nessa sua maratona. Como eu falei, às vezes você acha que você está incógnito e que ninguém sabe da sua vida, que ninguém acompanha a sua vida. E esse texto é muito claro, porque ele diz: existe uma multidão, uma nuvem de testemunhas que estão observando você continuamente. Quem são essas pessoas, apóstolo? Primeiro eu digo para você, são pessoas de carne e osso que estão ao seu redor. Os seus filhos, queridos pais, observam você. Você faz muito bem em trazer para a igreja, levar para a classezinha, ler historinha antes de dormir, conversar, tudo isso faz parte de ser pai e mãe. Mas deixa eu te dizer, o que é que de fato faz diferença na vida do seu filho? É ele ver você na maratona da sua vida. O que é que ele vê na sua vida? Como você reage, o que você fala, como você faz, como você lida com os problemas. Além dos filhos, familiares, esposo, esposa, amigos. Meu querido, você está sendo observado o tempo todo. Isso não é Big Brother, não. Mas a ideia do Big Brother vem bem de antes no tempo atual. As pessoas estão observando você. Seu colega de trabalho, aquela pessoa da sua família,
estão observando você o tempo todo. Principalmente se você se propõe a ter uma posição cristã. Isso já vai regalar o zoião em cima de você. Ah, é? Cristão? Então vamos ver se de fato é. Esse é o primeiro grupo de pessoas que estão ao nosso redor. Dentre essas pessoas de carne e osso, existem aqueles que torcem por você. Existem aqueles que se espelham em você, se inspiram na sua vida. De fato. Agora deixa eu te dar uma péssima notícia. Existem os críticos, existem os haters, que hoje é, haters, bonito. Existe, meu querido. Não adianta sapatear, ficar aborrecido, colocar na justiça. Vão haver os críticos e os haters para sempre. Aqueles que estão se metendo na sua vida, te dando piruada na sua vida, que não tem nada com a sua vida, faz parte dessa multidão que está nesse estádio observando você. Né? Legal que não ajuda em nada, mas também critica. Essa é a melhor parte. Além desses, o que a gente sabe é que existe todo um mundo espiritual que nos observa. Existe o mundo espiritual do reino de Deus, composta pelo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, o mundo espiritual do reino de Deus que nos observa, e a Bíblia tem muitos textos que nos falam sobre isso. Eles acampam ao nosso redor, eles nos ajudam, muitas vezes eles vêm como um mensageiro da parte de Deus para nos ajudar. E eles estão ali, graças a Deus a torcida aí é positiva, né? Vamos lá, não desiste, não desanima, vamos, levanta, continua. Estão ali para isso. Agora existem o mundo espiritual das trevas, que são Lúcifer, seus anjos caídos, principados, potestades, poderes que estão torcendo contra, e o que puder fazer para impedir a sua caminhada, vão fazer. Vão tentar impedir a sua caminhada na maratona. Vão impedir que você cumpra o propósito que Deus tem para a sua vida. De todas as formas possíveis, usando pessoas, usando circunstâncias, nos deixando abatidos, desanimados, todas as formas. Além disso, se você for observar, o escritor dos Hebreus, nós estamos lendo o capítulo 12, o capítulo 11 é o capítulo que fala dos heróis da fé. Então fala de muitos homens e mulheres de Deus que passaram por essa terra e que cumpriram a sua maratona com louvor. E hoje estão ali. Lê um dia, a coisa mais linda, Hebreus 11. Cada um, você vai ver que cada um tinha uma rota, cada um tinha uma maratona a percorrer. E finalizaram com louvor o que tinham que fazer. O que o autor dos Hebreus está dizendo é que esses também estão nessa nuvem de testemunhas, torcendo por nós. Vai lá, Edivânia, não desiste. Vai lá, Graziele, continua firme. Vai lá, Luciana. Vai lá, Maria, João, José. Não desiste, continua, firma o passo, busca mais a Deus, continua. Eu sei que não é fácil. Se você for olhar a vida de cada um desses de Hebreus 11, você vai ver que não é muito diferente da minha ou da sua vida. Você que está em casa também. Vidas difíceis, muitas oposições, muitas situações, mas conseguiram. E Hebreus 11 está lá para dizer: se esses conseguiram, você também consegue chegar até o final. Não desanime, não
se perca o foco, não se distraia. Então, o segundo ponto que nós vemos aqui é que, meu querido, você tem essa multidão que acompanha o seu desenvolvimento ao longo da sua maratona. Então, eu queria te dizer que você é uma celebridade. Você não sabia não, mas você é uma celebridade. Você pode não ter muita gente lá curtindo e te seguindo no Instagram, mas no Instagram do céu, tem gente assim, tem haters também. Tem aqueles que estão lá para criticar. Mas tem muita gente que está torcendo por você, que se espelha em você, que se inspira na sua vida. Até mesmo quando você dá umas vaciladas, né? Que não acontece com nenhum de nós aqui, graças a Deus, né? Todos nós temos tudo muito bem resolvido na nossa vida, mas olham para você, se inspiram até nas suas quedas para continuar. Terceiro ponto é o desembaraço. O texto que eu li e eu fiz questão de repetir vai falar: afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase. Em outras versões diz que nos embaraça os pés. Se nós estamos falando de corredores, nós sabemos se há uma coisa que qualquer nível de desportista, especialmente quem corre, não pode levar peso, porque o peso dificulta o desenvolvimento, a corrida. E aí o que Hebreus está dizendo? Tire tudo aquilo que embaraça os seus pés, que faz com que você seja mais vagaroso, que faz com que você se atrase, que faz com que você pare no meio da sua maratona. Deixe de lado o que é peso, o que é preocupação, o que é ansiedade. E aí ele vai falar especificamente sobre pecados, né? Ele fala: deixa, o pecado embaraça o pé, o pecado só atrasa no processo. E aí a cabeça da gente, que é uma cabeça muito formatada na época aí da Idade Média, a gente pensa assim: existem pecados horríveis e existem pecadinho, que praticamente a gente nem considera. Só que para a Bíblia não existe pecadinho, pecadão. Para a Bíblia é pecado e é a mesma coisa. Quem adulterou, quem foi infiel, ou aquele que fala demais, ou aquele que fala da vida do outro, ou aquele que tem dificuldades na questão de ansiedade porque não confia no Senhor, ou que tem pendências na vida. Meu querido, para Deus não faz diferença. Deixa eu te dizer uma coisa: tudo isso é embaraço, tudo isso é impedimento, tudo isso vai te enrolando na caminhada, vai te impedindo, embaraçando os seus pés. Eu quero te fazer essa pergunta para você essa noite, estar refletindo: o que é que hoje embaraça os seus pés na caminhada cristã, na caminhada com Deus? Às vezes é o seu temperamento, às vezes são coisas mal resolvidas, às vezes são infidelidades que não é só a nível de relacionamento esposo-esposa, mas infidelidade com o Senhor. Tantas coisas que podem estar nos enredando, nos impedindo. O que Hebreus hoje vai dizer hoje é o tempo de se desvencilhar de tudo aquilo que está te fazendo andar mais lentamente, que tudo aquilo que está fazendo você perder o foco, você perdeu o objetivo. Às vezes são hábitos que nós temos, que acabam nos enredando, nos envolvendo. Às vezes são pessoas com as quais nós nos lidamos, né, no dia a dia, e que não nos ajudam na caminhada com o Senhor. Às vezes, e aqui eu quero
chamar a atenção, que foi o que mais me chamou a atenção. Às vezes o que nos impede é a falta de foco na corrida. Estamos tão preocupados e desatentos com o que está acontecendo ao redor. Já viu alguém que está numa maratona? Ele está indo bem, ele está ali focado, ele está no ritmo dele, ele está com a técnica dele, está caminhando muito bem. De repente ele começa a olhar para a arquibancada e ele vê, não sei o que está acontecendo ali, e olha para o outro lado. Daqui a pouco ele não sabe nem o que perdeu o foco. Você sabe que uma das coisas que mais embaraçam os nossos pés é o que a gente olha ao redor. E aí eu volto a falar o que eu falei no início da palavra. Nós vivemos num tempo de muitas informações. E às vezes as informações que nós temos embaraçam os nossos pés. São informações muito mais negativas e que nos tiram do propósito, nos tiram a motivação, porque temos muitas informações. Eu pensei nisso essa semana, foi o motivo pelo qual eu peguei esse texto para estudar, porque a gente ouve tanta coisa ruim, a gente ouve coisas que a Bíblia fala, no tempo do fim aconteceria isso. Haveria tremor de terra, vimos aí Síria e Turquia, um horror. Haveriam coisas, abalos da natureza, vimos essa semana, São Paulo, como nunca se viu, e isso que sempre tem muita chuva na região sudeste no Brasil, no verão. Mas todos os entendidos dizem, não tem comparação o que aconteceu ali. Aí vemos coisas acontecendo a nível de sociedade, de crime, de violência. Você vê umas coisas absurdas que você pensa assim, eu já vi tudo nessa vida. Não é assim? Até que você abre lá sua internet e você vê alguma coisa que você nunca viu. Você, meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse acontecer? Eu quero fazer você refletir hoje o quanto essas más notícias, o quanto essas coisas que estão acontecendo a nível de arquibancada, vamos colocar assim, que estão te embaraçando os pés da sua caminhada, porque você está perdendo o foco. Essa semana, as redes sociais falando de um determinado pedaço lá do desfile, que eu não assisto já há muito tempo, e que entrou um carro que era o próprio diabo soltando fogo, não sei o quê. E eu fico pensando, meu Deus, mas o que esses cristãos estão esperando desse tempo? É isso. Você acha o quê? A festa da carne, a chave é entregue para o raio do momo. Você vai esperar o quê? É esse o quadro que a Bíblia pinta. E às vezes a gente, como cristão, a gente está tão atarantado de ver essas coisas que a gente já está desanimado, desistido. Perdemos o foco. Qual é a sua maratona, meu querido? Qual é o seu lugar? O que é que Deus está... se Deus não te levou ainda, não terminou. Então, foca. O quanto que a informação muitas vezes vem para nos prejudicar, nos desanimar, nos fazer parar pelo caminho e desistir pelo caminho. Cremos no Deus ao qual servimos ou não? Ou esse que está governando as regiões celestes é quem você confia? Não é o meu. A minha confiança está no Senhor. Não importa o que aconteça ao redor. Muito dos empecilhos, aquilo que está enredando a nossa caminhada com o Senhor, é o nosso foco fora de lugar. Você sabe que Deus está fazendo muita coisa? Quantos ouviram falar do avivamento de Asborn?
Ninguém, pelo amor de Jesus. Pelo amor de Jesus. Todo mundo viu o diabo entrando na Marquês de Sapucaí e não viu isso. Graças a Deus. Meu querido, preste atenção. Que eu não sei se você já teve oportunidade, mas é um avivamento que está acontecendo numa capela de uma universidade nos Estados Unidos. Uma capela que dá 1.500 pessoas. Capela é o seguinte, toda a universidade de confissão cristã geralmente tem um culto na semana. E os alunos frequentam esse culto uma vez na semana, tal. Cada um é de uma confissão religiosa diferente. E começou no dia 8 de fevereiro. Meu querido, pensa num culto normal. Normal assim, normal. Não tinha nenhum popstar gospel. Não tinha nenhuma banda mega ultra blaster. Não tinha um cara com uma palavra de revelação, nada. Eu ouvi a palavra que o irmãozinho lá, que se não me engano, ele faz parte da parte administrativa da faculdade, pregou. Pensa numa palavra simples. Simples. Nada demais. Acabou de pregar, começaram a louvar. Deve ser umas músicas, tudo música antiga. Não é? Tudo música antiga. Que a gente nem canta mais aqui porque já está antiga demais. E eles começaram a adorar. Uma universidade de confissão tradicional, de uma linha tradicional. E o culto não acabou. E continuou, e continuou, e continuou, e continua até hoje à tarde que eu estava assistindo. Continua. O governador lá, o prefeito da cidade, pedindo pelo amor de Deus para parar, porque eles não têm mais estrutura na cidade. É uma cidade pequena, uma faculdade que não tem, tem o campus da faculdade, não tem uma estrutura de alimentação, de hospedagem, de nada. A cidade não está comportando o que está acontecendo naquele lugar. Agora, vê como que tudo é uma questão de onde está o nosso foco. Vai lá no YouTube, procura lá, Avivamento Asbury, ASBUREY. Você vai ver um monte online, direto o que está acontecendo. E cada vez que você vê um pedacinho daqui, eu não sei você, mas para mim, assim, nada demais. Música simples, um ou outro dando um testemunho. Simples, pensa uma coisa simples. Sabe por quê? Deus usa o simples. Não precisa ter um figurão, não precisa ter uma mega banda, não precisa ser aquele cântico de worship que é o que move. Não. Simples. E a coisa está acontecendo. Deus está fazendo 2023, meu querido. Você vê lá aquelas histórias de 1800 e alguma coisa, de 1900 no início do século passado, os grandes avivamentos estão acontecendo agora, nesse momento. E às vezes o nosso foco está lá no diabo que está entrando na Marquês de Sapucaí, está lá no que está acontecendo a nível de governo que a gente não concorda, está lá em outras coisas. Isso embaraça os nossos pés, meu querido. Para concluir essa história, hoje eu estava lendo que aí baixaram lá um decreto dizendo que tinha que acabar aquele culto. Não dá para continuar no culto porque a cidade não comporta mais. Aí beleza, terminaram. O povo continuou cantando lá de fora, adorando o Senhor. E dali já se passou para outras 2 faculdades nos Estados Unidos, no mesmo estilo, faculdades cristãs, uma escola de ensino médio, e a coisa está se alastrando. Gente vindo de todas as partes do mundo
para ver o que está acontecendo ali. Eu te desafio hoje, antes de dormir, coloca lá no YouTube, procura, assiste 10 minutos. Se você conseguir assistir só 10, eu acho meio difícil. Você vai ver o que é. Percebe como a gente se envolve com muitas coisas que não fazem parte da proposta de Deus para nós? Está acontecendo algo incrível lá nos Estados Unidos. E eu creio que em nome de Jesus vai chegar ao Brasil, como tem chegado em outros países já. No nosso tempo, aquilo que a gente ouvia falar, que a gente lia livros, que a gente via os filmes, Charles Spurgeon, aquele povo todo do avivamento, está acontecendo agora. E às vezes a gente está embaraçado com muitas coisas, falta de foco. Muitos na maratona se distraem com coisas que estão acontecendo na arquibancada. Desembarace os seus pés, meu querido. A proposta de Deus hoje para você é essa: desembarace. É pecado, é hábito, é circunstância, são pessoas, tira, meu querido, porque isso tudo te embaraça de caminhar. Quarto ponto: corra com perseverança a corrida que Deus propôs para você. O que o texto diz é: correi com perseverança. Perseverança é constância. Perseverança é resiliência. Perseverança é você estar caindo, você está sem fôlego, mas você diz: vamos lá, mais um dia, e vamos, Deus me dá força, já não estou aguentando mais essa situação, mas vamos lá, correi com perseverança. O método é esse. Não existe um vencedor de maratona que não seja aquele que é perseverante, senão fica pelo caminho. Isso independe do tempo de igreja que você tenha, que idade você tenha, qual a sua dificuldade, qual é essa carreira que Deus propôs a você, o quão difícil que é. Persevera, 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 não desista, levanta, tá que tá caindo, tá pelas tabelas, joelho no chão, começa a orar, busca mais a Deus e continua a maratona que Ele propôs para você. Corra com perseverança, esforço contínuo. Não é uma coisa que, domingo que eu estou super bem, porque eu fui na igreja. Não, meu querido, a maratona é todos os dias. É amanhã, segunda-feira, quando você acorda para ir trabalhar. É quando você lida com aquela situação que você tem que lidar dentro da sua casa, todos os dias. Perseverança. Nosso maior opositor somos nós mesmos. Quando você vai ouvir o relato de alguém que foi um grande vencedor numa maratona, geralmente eles dizem o seguinte: o meu maior inimigo sou eu mesmo. Não é isso? O povo aí que entende do assunto. Somos nós mesmos. Porque pouco importa se o coleguinha do lado está correndo mais, está passando sua frente. O seu maior opositor é você mesmo. É o seu desânimo, é a sua vontade de ficar pelo caminho, é falta de gás, é falta de estrutura, cansaço, é desistência, essas coisas. Nosso maior inimigo. Quinto e último: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 11 vem o relato de todos aqueles que venceram a maratona. Por quê? Por causa da fé. O autor e o consumador da sua fé é o Senhor Jesus. É Ele que te levanta. Por isso que nós começamos aqui dizendo: quem é que entra no seu barco e diz: mestre, me ajuda nessa situação? É Ele. Sabe por quê? Porque Ele morreu na cruz, porque Ele venceu a pior de todas as maratonas. Talvez tenha sido uma das mais curtas, mas muito dolorosa, muito difícil.
porque ele morreu por toda a humanidade. E o texto termina dizendo: ele hoje está assentado à destra de Deus Pai. Isso significa autoridade. Ele é aquele treinador que tem autoridade para te colocar de pé e diz: vambora, fica firme, continua, não desanime. Eu estou aqui, eu sou o autor e o consumador da fé. Se esses de Hebreus 11 chegaram onde chegaram, você também vai chegar. Você também vai cortar a linha de chegada, chegar no pódio. Você vai chegar lá, porque o Senhor é aquele que tem autoridade sobre você. Ele é aquele que suportou talvez uma das piores maratonas. Está lá, assentado ao lado de Deus. Meu querido, hoje eu e você precisamos deixar aquilo que nos embaraça. Precisamos nos desvencilhar de coisas, de situações que nos tiram do foco, que nos distraem, para continuarmos na maratona que Deus estabeleceu para nós. O que é que tem te impedido de correr, meu querido? O que é que tem feito você atrasar, perder o ritmo? Você olha para trás e talvez em algum momento da sua vida você foi muito mais desenvolto. Você corria, você tinha todo aquele gás. Mas hoje eu estou velho. Não tem nada a ver com questão biológica. Tem a ver com o fato de que as coisas, de fato, ao nosso redor estão cada dia piores e mais difíceis. A maratona não está fácil para ninguém. Foi-se o tempo. Isso é um fato. Agora, o que é que nós vamos fazer com esse fato? Desembaraçar para continuar? O que é que você hoje precisa desembaraçar? É pecado? É hábito? É falta de foco olhando ao redor? É muita informação negativa que demole a sua fé? O que é que você hoje precisa desembaraçar? Pare de olhar, meu querido, porque está acontecendo ao redor. Nada disso é novidade. A Bíblia já diz que nos últimos dias seria assim. Guerras, rumores de guerra, pestes, tudo que a gente está vivendo, meu querido. Então não é para a gente ficar apavorado, desesperado, é foco. A coisa está ficando mais difícil, mas eu tenho uma maratona para correr, eu tenho um propósito na vida, e é isso. Sem deixar se embaraçar, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, olhando para aquilo que Deus está fazendo de positivo. Será que a gente só tem relatório negativo? Será? Com tanta informação, a igreja tal, não sei o que o pastor fez, não sei o que lá, o irmão não sei das quantas, e um falando mal do outro. Pelo amor de Deus, meu querido. Embaraço danado nos pés. Quem é que vai chegar aonde com isso? A noiva de Jesus sendo envergonhada pelos próprios filhos de Deus, enquanto tem outras coisas acontecendo. E é isso que a gente tem que estar antenado, é isso que a gente tem que estar ligado, é isso que a gente tem que estar focado. O que Deus está fazendo. Abre lá, assiste lá, vê que coisa incrível que está acontecendo. E que pode e vai acontecer também, nos alcançando. Olhe para o que Deus tem a fazer na sua vida ainda. Você não chegou no final da sua jornada. Você não chegou no final da sua maratona. Talvez você esteja lá pela metade, eu não sei, porque só Deus sabe qual é a rota que Ele propôs para você. O que eu posso te garantir é que você precisa ter foco, e você precisa desvencilhar os seus pés para você correr com perseverança e não ficar no meio do caminho.
Quantos ao seu redor já ficaram pelo caminho? A maratona não terminou. O segredo para finalizar uma maratona é o foco. É o autor e consumador da fé, que todas as manhãs se levanta com você dizendo: vamos lá, guerreiro, mais um dia, vamos ficar de pé. Mas não estou aguentando. Vai aguentar, eu estou com você, sou eu que gero fé em você, vamos embora. E a gente continua, não é assim? Vamos ficar de pé. Quero te convidar a ficar de pé e pensar sobre essas coisas. O louvor pode entrar. Feche seus olhos. Se você puder não se locomover, não sair, nós já estamos quase terminando, para você não perder esse foco. Feche seus olhos. E eu vou fazer a pergunta que eu já fiz várias vezes nessa noite, para você que está online também. O que é que tem embaraçado os seus pés? O que tem feito com que você fique mais lerdo, mais atrasado, mais desanimado, desistido no meio do caminho? Eu não sei, meu querido. Há tantas coisas, tantas possibilidades, mas você sabe o que é que tem embaraçado os seus pés. E eu quero te dar a oportunidade de hoje vir aqui à frente, num ato de dizer: Senhor, eu estou desembaraçando tudo que está cheio de laço, cheio de armadilha, cheio de coisa, está difícil de carregar porque é muito peso. Você está carregando o mundo nas costas. Como é que alguém corre carregando peso? Não dá. Hoje é dia de desvencilhar dessas coisas. Meu querido, há uma nuvem de testemunhas olhando para você, torcendo por você, pessoas inclusive ao seu lado, torcendo para que você cumpra o propósito que Deus tem na sua vida. Meu querido, eu quero hoje te animar a voltar a correr, a voltar a se esforçar, a voltar a rota da sua maratona. E eu quero te convidar, nós vamos cantar, e se você precisa se desvencilhar de algumas coisas, não precisa me dizer o que é, não dizer para ninguém, isso é uma coisa sua, mas quero te convidar a vir aqui à frente, para que nós estejamos orando por você, desatando os seus pés, tirando as amarras, para que você caminhe. Às vezes, meu querido, é desânimo, às vezes é depressão, às vezes é cansaço, às vezes é um pecado, às vezes é um hábito. Tantas coisas que são colocadas no caminho para nos impedir. Hoje o Senhor quer remover essas coisas. Vamos cantar, que você fique à vontade de vir. É você e o Senhor agora. Desce, o vento balança o meu barco, mestre, e sou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali. Hoje o Senhor te chama para voltar à maratona. A carreira que Ele propôs para você, Ele não desistiu. Talvez você já tenha parado muitas vezes, por muitas razões. Hoje é dia de voltar a caminhar. Hoje é dia de voltar a correr.
Hoje é dia de voltar ao foco. Hoje é dia de desvencilhar de tudo que está ao redor, que impede. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho pé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Há uma grande nuvem de testemunhas torcendo por você, meu querido. Às vezes você acha que só tem gente do contra. Às vezes você acha que só tem gente para impedir, mas não. Existem muitos que estão olhando para você, que estão se inspirando na sua vida, na sua fé, mesmo na queda, levantar e continuar. Ah, meu querido, os anjos do Senhor te observam, torcem por você. A Bíblia diz que aquilo que Deus deu aos homens a fazer, os anjos gostariam de fazer, mas o Criador disse: não, é para a minha criatura fazer. A maratona é sua, meu querido. Muitos anjos gostariam de estar correndo essa maratona, mas é sua, é sua. É o projeto de Deus para você, e Ele está contigo nessa rota. Eu sei que não estou só. Eu já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Senhor, nós cremos. Porque estás comigo, eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho pé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Senhor, nessa noite, nós colocamos a cada um de nós aqui. Ah, Deus, o quanto o Senhor investiu em projetos, em propósitos, em planos na vida de cada um dos que estão aqui. Ah, se eles pudessem abrir os seus olhos espirituais e verem aqueles heróis da fé torcendo por eles, e verem os anjos, os arcanjos, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, olhando e nos acompanhando nessa trajetória. Ah, Deus, se eles pudessem ver quantos olhos estão fitos neles, dos filhos, dos parentes, dos amigos, de pessoas que talvez não tenham nenhum norte na sua vida, mas que encontram nessas pessoas um propósito em Deus, uma firmeza na fé. Ah, Senhor, dá-nos força, renova, Senhor Deus, a nossa força, nos faz caminhar de novo, nos faz correr de novo, ajusta o nosso foco, para que o nosso foco seja o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Ah, Deus, que esses sejam dias em que nós possamos ser a palavra viva, que as pessoas estejam lendo através da nossa vida, da nossa jornada, do nosso testemunho, muito mais do que a palavra escrita que nos chega até hoje, mas que cada um entenda que são palavras vivas no seu trabalho, na escola, na família, com seus filhos, com seus amigos,
com seus vizinhos, com aqueles que estão a nos rodear. Para muitos, a única referência de fé são essas pessoas. Somos nós que estamos aqui. Dá esse entendimento, Pai, para que nós possamos compreender o peso da responsabilidade que o Senhor tem colocado nas nossas mãos e possamos nos levantar na força do Teu braço e continuar firme na jornada que o Senhor tem proposto. Eu abençoo a cada um dos que estão aqui. Abençoo aqueles que estão nos seus lugares, mas que de alguma forma essa palavra os alcançou. Que, Senhor, de fato possamos ter um 2023 em que as pessoas possam ver em nós algo diferente. Não que todo mundo vê, não as más notícias, mas algo, um diferencial como referência. Nós te pedimos, abençoamos a cada um daqueles que estão em casa também e que da mesma forma foram alcançados por essa palavra. Que o Senhor nos coloque de volta em pé e com toda intrepidez para corrermos essa maratona em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido.